Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais esta live, né, do Conselho Nacional de Leigos e Leigas do Brasil. Hoje nós temos um tema muito importante a ser debatido, né, a gente trocar uma ideia, conversar, aprofundar um pouco mais sobre esse tema, é a Laudato Si, a carta encíclica do Papa Francisco, que trata do cuidado com a casa comum. A gente percebe que nestes dias de hoje, né, em que, por conta da pandemia, a gente se volta para um aprofundamento, uma reflexão cada vez maior sobre o sentido do cuidado, se faz necessário também, além do cuidado consigo, com o outro, né, um novo olhar de cuidado também para com a criação, para com o planeta. Então, agradeço a todos e todas que estão participando conosco nesta live. Eu tenho uma convidada aqui comigo, né? Quero agradecer a presença dessa pessoa maravilhosa que eu conheço, que a gente já teve a oportunidade de conviver, a Moema Miranda, que vai nos ajudar a aprofundar um pouco mais o sentido da carta encíclica Laudato Si. Vou trazer uma pequena descrição, né, dessa pessoa. A Moema Miranda é professora na ordem, professa, na Ordem Franciscana Secular, é antropóloga, com mestrado em Antropologia Social pelo Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e doutorando em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Integra a equipe docente do Instituto Teológico Franciscano, é assessora da comunicação da Comissão Episcopal Pastoral, especial para Ecologia Integral e Mineração, né, pela CNBB, é secretária da Rede Iglesias e Mineria, da qual participam 70 entidades da América Latina e membro da Coordenação Nacional do Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia, Sinfrajup. Atua também como assessora na Rede Eclesial Panamazônica, REPAM, tendo participado como auditora no Sínodo para a Amazônia. Tem um currículo muito extenso. Bem-vinda, Moema. Obrigada, Diego. Obrigada ao CNLB por esse convite, por essa possibilidade. É uma alegria estar com vocês. Paz e bem. Paz e bem. Franciscana, né? Franciscana. Franciscana do Papa Francisco ou franciscana de São Francisco de Assis? Os dois, né? Agora tem que ser dos dois, né? Agora tem que ser dos dois, é verdade. Graças a Bom, Deus. eu esqueci de me apresentar. Eu me chamo Diego Aguiar. Sou um dos articuladores do eixo de formação e métodos pastorais da Rede Eclesial Panamazônica e atuo como agente de pastoral marista para a Rede Amazônica. Resido aqui em Manaus, Amazonas. É um grande prazer também aprofundar, junto com a Moema, junto com cada um de vocês, esse tema que é tão especial, né, para a minha vida, para a vida da Moema, e creio também que para a vida de todos e todas nós. Então, Moema, eu tenho aqui algumas perguntas que vão nos ajudar a aprofundar um pouco mais esse nosso bate-papo, né? Um bate-papo bem leve, bem tranquilo. Mas eu gostaria de começar esse nosso diálogo trazendo uma informação muito importante, né? Agora, dos dias 16 a 24 de maio de 2020, né, foi convocado pelo Papa Francisco a Semana Laudato Si, né, que é um momento em que a gente celebra, comemora e aprofunda o sentido desse importante documento, que é a Carta Encíclica Laudato Si, que foi publicada pelo Papa, e é um documento que nos ajuda a aprofundar cada vez mais o sentido do cuidado e da defesa com a casa comum, né? E com todos aqueles também que habitam essa casa comum, nosso planeta. E eu gostaria de resgatar também algumas palavras da convocação do Papa Francisco, porque assim ele nos diz: que tipo de mundo queremos deixar para aqueles que nos sucedem, as crianças que estão crescendo? É uma questão muito importante. De um modo firme e especial, o Papa Francisco nos fala: renovo o meu chamado urgente por uma resposta à crise ecológica. O grito da terra e o grito dos pobres não aguentam mais. Cuidemos da criação, dom de nosso bom Deus Criador. Celebremos juntos a Semana Laudato Si. Que Deus os abençoe e não esqueçam de rezar por mim. Assim, o Papa Francisco convoca essa semana, e nós estamos próximos dessa semana. Então, é muito bom que a gente tenha esse espaço em que a gente possa dialogar e aprofundar
aspectos que a Laudato Si nos traz. E eu queria iniciar esse nosso diálogo trazendo uma pergunta para você, né? Algo que você possa nos ajudar a aprofundar. O que motivou o Papa Francisco, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, a escrever a carta encíclica Laudato Si? Esse documento que traz uma mensagem um pouco diferente dos outros documentos que estão inseridos no magistério da Igreja. Com você. Bom, então, mais uma vez agradecendo, né, a oportunidade da gente estar junto, fazendo essa reflexão. Eu acho que o Papa que você leu, Diego, é muito, muito bom a gente lembrar, e particularmente a palavra urgência. A urgência, eu acho que é a grande motivação do Papa, foi há 5 anos atrás, e essa urgência se transformou numa urgência urgente. A gente hoje está conversando sobre a Laudato Si num contexto em que a evidência da crise, da forma como nós, seres humanos, nos relacionamos com esse planeta que nós habitamos, chega a um ponto muito extremo. Ela não é a única, mas ela é uma das expressões. A pandemia não é um acidente de percurso, não é alguma coisa que aconteceu, uma tempestade num céu de brigadeiro, né? Resultado acumulado, um conjunto de ações, de formas, através das nós, seres humanos, da forma dominante, não são todos os seres humanos, mas de forma dominante, tendemos a nos relacionar com o planeta. Nós fomos aprendendo, fomos sendo forçados, fomos sendo compelidos a nos esquecer que nós somos planeta. O Papa Francisco, na encíclica, ele começa a dizer: nós nos esquecemos, somos terra, que o nosso corpo é água, que nós não vivemos sem. Então, quando o Papa Francisco escreveu, era o ano de 2015, nós íamos ter, no final daquele ano, a carta em junho, em maio, escrita em maio, lançada publicamente em junho, oficialmente em maio, nós íamos ter, no final daquele ano, a conferência, a COP21, o encontro de todos os presidentes, de todos os governos, para a questão do aquecimento. Desde 1988, a gente tem no nosso planeta evidência de que o planeta Terra, essa casa linda que a gente habita, está ficando cada vez mais quente. E está ficando cada vez mais quente pela forma como nós, humanos, estamos nos relacionando com o planeta. Por quê? Porque a gente está desmatando demais, porque a gente está emitindo e usando petróleo e outros combustíveis fósseis demais, porque essa quantidade de asfalto que a gente produz também aquece. Com isso, a gente tem mais e mais gases que fazem com que a atmosfera do planeta vire uma estufa que esquenta o planeta e que vai tornando a vida cada vez mais difícil. Essa era a preocupação principal, porque aquele era o ano da COP21. E por quê? Porque aquela conferência deveria ter tomado decisões fundamentais para que a gente mudasse a rota, mudasse o caminho. Então, o Papa escreve uma carta, a encíclica é uma carta dirigida a todas as pessoas de boa vontade, por isso é uma encíclica importante. Ele faz mudanças muito importantes na forma como a Igreja via a sua forma de estar no planeta, e ele chama todas as pessoas de boa vontade, os cientistas, os artistas, os povos indígenas, os governantes, a repensarmos a forma como nós estamos atuando no planeta. Na missa que o Papa Francisco, na Praça Vazia, vocês devem estar lembrados, há cerca de um mês atrás, ocasião da encíclica, na Páscoa, ele disse: como é que nós podemos viver, pensar que nós vamos viver saudáveis num planeta adoecido? É impossível. Essa desconexão entre a humanidade e a sua casa que também é o seu corpo, podemos até dizer, nossa primeira casa é nosso próprio corpo, e também esse corpo está sendo vulnerabilizado pela forma como alimentamos, pela quantidade de agrotóxico que existe nos nossos alimentos. Nós somos cada vez mais vulneráveis. Nós aquecemos o planeta, nós estamos destruindo a biosfera, nós estamos poluindo o planeta
um conjunto de iniciativas que vão fazendo com que esse mundo, criado por amor, como diz o Papa na convocatória para a Semana Laudato Si, se torne uma grande lata de lixo, uma grande espaço de destruição. Preocupado com isso e com a responsabilidade da Igreja Católica e de todos os cristãos, de todas as pessoas de boa vontade, o Papa disse: nós, como cristãos, como igreja, vamos nos somar, vamos fazer a nossa parte, vamos repensar quais são as raízes de nós termos chegado aqui e como nós podemos fazer para encontrar um outro rumo, para mudar de rumo, para encontrar uma outra alternativa. Então, foi nesse contexto de urgência da conferência da COP das Nações Unidas e lançou essa maravilha que é uma encíclica, carta dirigida a todas as pessoas, pensando sobre a casa comum. É a primeira vez e é o único documento do Magistério da Igreja, como você falou, que trata dessa questão como questão central. O tema ambiental já tinha estado em vários outros documentos do Magistério da Igreja, mas um documento que tratasse disso como tema central foi a primeira vez e é uma mudança profunda. O Papa fala de uma revolução cultural. A encíclica Laudato Si é isso, é uma revolução, uma coisa que revoluciona a nossa forma de compreender também a partir da Igreja. Perfeito, muito obrigado. Acho que esse histórico, né, desse contexto que surge a Laudato Si é importante para que a gente possa também compreender, né, o porquê que o Papa Francisco se volta a essas questões e de uma forma muito sábia e conectado com as realidades, né, do mundo inteiro, das culturas. O Papa Francisco nos lança, né, também um convite no parágrafo 14 da Laudato Si, interessante, né, porque ele aponta o seguinte: lança um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como estamos construindo o futuro do planeta. Precisamos de um debate, eu acho que essas iniciativas pequenas que estamos fazendo também se une a esse apelo do Papa Francisco, né, um debate que nos una a todos, porque o desafio ambiental que vivemos e suas raízes humanas dizem respeito e têm impacto sobre todos nós. E falando de nós estamos aqui conectados com várias outras pessoas do Brasil inteiro, Moema, né? Temos aqui a presença do Bruno Fábio Santana, Joselane Ana Cabral, pessoal de Blumenau, Diocese de Afogados da Engazeira, de Pernambuco, a nossa querida Doris do Xingu, Marcos Moraes, Diocese de Limeira, Comissão de Fé e Política, CNLB Sul 1, Patrícia Cabral, Arquidiocese de Manaus, temos a CNLB Guarulhos, gente de Guarulhos, Diocese de Caçador, Diocese de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, né? Irmã Maria Eugênia, Tocantins presente também. E as pessoas podem também ir colocando de onde vem, também alguma pergunta, algum comentário, né? Então, nesse modo, continuando esse nosso diálogo, né, nós tivemos essa sua contribuição, nos ajudando a entender em que contexto surge a Laudato Si. Eu gostaria também de fazer um questionamento para você, no sentido de como é que é estruturada a Laudato Si, como é que o Papa Francisco estrutura esse documento, né, que é um documento que tem alguns capítulos muito importantes, né, que tem algumas discussões também muito próprias, e quais são, a partir do seu olhar, as principais ideias que compõem a carta encíclica, né? A gente não tem como discorrer, por limitação de tempo, numa análise muito profunda, mas é importante também traçar alguns aspectos importantes. Diego, se você quiser interromper qualquer coisa, sinta-se à vontade, tá? Às vezes eu começo a falar e me empolgo, porque eu amo a Laudato Si muito, gente. Então, vocês vão desculpando aí, porque eu começo a falar. Tranquila. Bom, então, como o Diego disse, é uma carta, é como uma missiva, como uma carta de amor à Terra, lançada a cada um de nós. É uma carta para o Diego, para a Doris, para a Maria Eugênia, para a Moema, para cada um de nós, essa carta. É uma carta endereçada a cada um, né? E ela está listada, então, em capítulos e parágrafos, né? 6 capítulos, e tem uma lógica interna, que é aquela estrutura geral que a gente diz na América Latina do ver, julgar, agir,
e ele inclui o celebrar. Então, essa é uma dimensão muito importante. E ele inclui também uma dimensão que depois, no Sínodo para a Amazônia, que é uma decorrência da Laudato Si, vai ser fundamental, que além do olhar, porque quando você tem os seus próprios óculos, que é o escutar. Então, ele parte dessa que é a ação bíblica de Deus que escuta o clamor. É desse clamor, é do grito da terra e do grito de Deus, que parte toda a concepção da carta. E aí ela tem, então, 6 capítulos. O primeiro é o que está acontecendo com a casa, ele faz um grande apanhado. Não é à toa que essa carta é amada por vários cientistas. Eu, essa semana, como nós estamos usando o encontro sobre ecologia integral, vamos ter um diálogo com os cientistas. Estou conversando com um cientista muito famoso, Antônio Nobre, e ele estava dizendo: Moema, todo mundo na comunidade científica ama o Papa Francisco nessa carta. Claro que o Papa também tem uma trajetória inicial de cientista, então ele compreende. Então o Antônio Nobre me dizia: tudo o que ele diz nessa carta é preciso e de um conteúdo científico inquestionável. Então, ele começa com essa análise do que está acontecendo na casa, depois ele vai para um evangelho. Então ele diz: olha, só a linguagem científica não vai nos tirar do buraco onde está. A gente precisa agregar a ela esse olhar da boa nova, esse olhar do evangelho, esse olhar do que nós temos a acrescentar nesse diálogo. E como o Diego já lembrava, ele chama esse diálogo para todos, um diálogo em que a ciência, a poesia, a espiritualidade, todos temos o que dizer. Depois ele vai para a raiz humana da crise ecológica. Então, não tem de Deus, não tem pragas do deserto, não tem nada que veio de fora que atingiu. Da mesma forma que agora, em relação ao coronavírus, a gente tem visto gente dizer: não, nós estamos numa guerra contra o vírus. Não, gente. Só os seres humanos são responsáveis por uma pandemia dessa dimensão. O vírus não é culpado de nada e o vírus não está em guerra contra ninguém. Então, ele retoma de uma forma muito profunda a raiz e a responsabilidade humana, vendo as diferenças da crise que nós estamos. Depois ele traz a ecologia integral, que é a resposta que ele dá, não é um simples levantar de angústia, mas é um caminho também. Depois, linhas ação e ação, educação e espiritualidade ecológica. Essa é a estrutura geral do documento. Claro que a gente pode destacar diferentes aspectos, e cada vez que a gente lê e relê, a gente se sensibiliza por outros aspectos. Eu vou levantar para vocês o que eu acho que são, do ponto de vista hoje, fundamentais. O primeiro, o grande paradigma é modelo, é a forma como a gente vê, como a gente pensa, como a gente entende. A grande mudança que o Papa faz é essa expressão que ele repete inúmeras vezes ao longo do documento: tudo está intimamente ligado. Nós e o planeta somos um. Nós somos uma unidade de destino. E a ação de Deus não é um palco onde nós, seres humanos, desenvolvemos a nossa história. Nós não estamos acima do planeta. Como o Papa diz, a gente esqueceu que a gente era ar. E somos ar, e terra e água. Então, essa ideia de que tudo está interligado, que o que a gente faz tem consequências, não como uma lei do karma, de culpa, não, como causa e consequência, tudo está vinculado. Se aquece a água aquece. Se você põe gás de estufa, esquenta o planeta, derrete o oceano e o oceano invade a praia. Não tem magia, tem encantamento, tem maravilha, tem bênção, mas tem uma relação de vínculo profundo e intrínseco em tudo que está ligado. Isso é muito importante, porque mesmo nós, no cristianismo, algumas vezes lemos equivocada, e esse é um elemento importante que eu quero destacar. O Papa faz uma profunda crítica em relação a determinadas formas como nós, tendo lido de maneira equivocada, interpretado de maneira equivocada a palavra do Gênesis, acabamos transmitindo essa ideia.
a palavra do Gênesis que diz: ide e dominai. Essa ideia de que então nós temos que dominar e ser superiores à natureza, essa ideia é uma ideia profundamente e uma ideia que fala do antropocentrismo. Antropo quer dizer humano, centrismo, como se tudo fosse criado para o ser humano. Então, nós somos a quinta essência da natureza, tudo foi feito para nós. Essa é uma ideia que precisa ser transformada e a encíclica revê isso. Ela diz: não todos fomos criados para o sábado, para a grande comunhão universal, para a festa magistral, para a festa dessa sinfonia que é a vida. Esse é um conjunto de ideias importantes. Segundo, o processo da gente achar que dominar a natureza, a gente criou uma economia. Economia vem de eco-oikos, que é a mesma raiz de ecologia. A gente criou uma economia, forma de administrar a casa, de pensar que estar bem no planeta é consumir cada vez mais. E um padrão de desenvolvimento que é um padrão que não respeita os ciclos da própria Terra. E essa história, diz o Papa, tem vencedores e vencidos. Não são todos iguais. Hoje, o 1% mais rico da humanidade produz 49% dos gases de efeito estufa. 49%. Da mesma forma que concentra. Então, o Papa diz: esse processo de destruição, e por isso é um só clamor da terra e dos pobres, porque é um processo de expropriação também das comunidades mais vulneráveis. Essa é uma segunda ideia muito importante. Terceira ideia fundamental, que já estava na exortação Evangelii Gaudium, é que essa economia mata. Simples assim. Essa economia mata. Ela mata o planeta, então ela é ecocida, ela mata as outras espécies, ela também é uma espécie, um ecocídio, e ela é suicida, porque no final nós nos tornamos profundamente infelizes, porque não podemos ser felizes sozinhos nesse planeta. A última ideia que eu destacaria é qual é o processo de saída. Então, o Papa diz: gente, é possível mudar. É possível mudar, nós temos tempo. O tempo é agora, é urgente, mas o tempo é agora. E nós precisamos fazer uma conversão, uma mudança profunda da forma como nós vemos, como nós interpretamos e da forma como nós vivemos no planeta. É preciso dar uma volta atrás. E o Papa fala: nós precisamos viver nesse planeta de uma forma sóbria, com uma sobriedade feliz, não para estar infelizes, mas para não estarmos obcecados em consumir cada vez mais. A crise do Covid, o grande drama que nós estamos vivendo, a grande pandemia, ela é uma trégua, um pequeno momento para a gente ver, de fato, como não é essencial tanto consumo, tanta destruição. As coisas essenciais são coisas do afeto, do desenvolvimento, do amor, do desenvolvimento da inter-relação entre nós e todos os seres viventes. Essa ideia profunda de uma comunhão, e por isso a Laudato Si se baseia na Carta de São Francisco de Assis, não tomada de uma forma romantizada, não o São Francisco dos passarinhos, e o Papa fala disso, mas o São Francisco, esse que salvou e, uma vez mais, a salvar a Igreja. A ideia da fraternidade universal. Um pai que é pai e mãe de todos nós. Nosso, das formigas, das abelhas, das grandes árvores, dos rios e todos em comunhão, como no Cântico de Daniel, temos que render graças e louvores a esse Deus de infinito amor da criação. Interessante que você fala, né, dessa comunhão, porque o Papa Francisco retome muitas vezes, né, na carta encíclica. Inclusive, no parágrafo 92, ele assim nos fala: quando o coração está verdadeiramente aberto a uma comunhão universal, nada e ninguém fica excluído desta fraternidade. Nada e nem ninguém. No parágrafo anterior,
ele assim nos diz, né? Por isso, exige-se uma preocupação pelo meio ambiente, unida ao amor sincero pelos seres humanos e a um compromisso constante com os problemas da sociedade, né? É necessário que a gente tenha uma preocupação grande, forte, incidente com as questões ecológicas, mas sem deixar de considerar também as questões humanas. E aí eu acho que o Papa Francisco vai delineando um conceito que é chave dentro da encíclica, que é o conceito de ecologia integral, né? Acho que é o conceito que eu diria o mais forte da carta encíclica. E aí vai de encontro a uma pergunta que nos lança a Doris Meire, do Xingu. Após 5 anos de Laudato Si, qual a perspectiva, né, da prática dessa encíclica na humanidade, né? Que contribuição prática ela nos agraciou, né? E qual a importância dessa ecologia integral para essa prática? Bom, eu acho que tem talvez que a gente devesse também destacar. Uma primeira é a ideia de que não existem duas crises, uma crise social e uma crise ambiental. Então, não se trata da gente ter que escolher vamos cuidar do ser humano ou vamos cuidar do planeta. Muitas vezes, eu acho que no passado a gente, inclusive na nossa igreja, muitas pessoas de boa vontade. Não, nós temos que nos preocupar com os pobres, temos que nos preocupar de superar a pobreza e depois a gente se preocupa em cuidar do planeta. O Papa diz que existe uma complexa crise socioambiental. É a mesma. Não são duas crises separadas. E hoje a gente vê isso, a Covid é a expressão disso. Os seres humanos têm uma forma de alimentação que depreda as florestas e os árvores. Os animais que viviam nesses lugares excluídos, alguns vírus que habitavam nesses animais e não causavam nenhuma doença, à medida em que não tem mais lugar, encontram outros intermediários que se aproximam dos humanos, entram nos humanos e se tornam uma doença, uma zoonose, uma doença de origem animal. Isso é natural ou é humano? E por isso a solução é ser integral. E por isso a ecologia integral é essa forma de lidar. E aí, Doris, eu acho que ela é profundamente prática, porque a ecologia ela nos convoca pessoalmente, tem uma dimensão que sou eu que tenho que fazer essa conversão e querer me relacionar com o planeta de outra maneira. Sou eu que tenho que abrir mão de uma lógica de consumo e de dominação. Sou eu que tenho que sentir e aprofundar uma espiritualidade de vínculo com um conjunto de criação. Ela é, ao mesmo tempo e simultaneamente, porque ela é integral, uma conversão comunitária, que não é uma relação que eu possa fazer sozinho. Eu não posso mudar sozinho, eu não posso mudar sozinho. Paulo Freire já dizia, os homens e as mulheres transformam o mundo em comunhão, então ela é comunitária. Ao mesmo tempo que ela é comunitária, ela é de dimensão social e política. O Papa Francisco fala na encíclica que a política é uma forma profunda de amor, portanto, eu tenho que atuar na política, na polis, no espaço público. A comum, então, é o meu corpo, a casa comum é a minha eclésia, a minha igreja, a minha comunidade. A casa comum é a polis, é a cidade onde eu atuo. E tem uma dimensão cósmica e transcendente. Então, ela é integral em todos os elementos. E aí, um vínculo profundo entre economia e ecologia. E uma terceira dimensão que o Papa traz, que é a dimensão da ecosofia. Ecosofia quer dizer a sabedoria que existe na natureza. A natureza é prenhe e cheia de sabedoria. Nós hoje temos que nos reverenciar na natureza para com ela aprender. As mudanças são extremamente práticas. Doris, e você sabe muito bem, estando no Xingu, não todos fomos convertidos ainda, nem dentro da igreja, nem fora dela. E aí existe muito presente em toda a teologia da libertação,
que é a ideia de correlação de forças. Nós vivemos numa polis, numa política que tem uma correlação de forças em que, infelizmente, as forças do capital, as forças que querem extrair e lucro, de forma ilimitada, essas formas dessa economia que mata têm uma dominação na política que é profunda. E por isso ela é uma encíclica extremamente prática, porque nós precisamos, a partir do momento que estamos convencidos de que é preciso mudar, nós precisamos, em comunhão e em comunidade, atuar politicamente e transformar as formas de ser e estar no mundo, as formas de consumir, as formas do que nós comemos, a forma do que nós falamos, mas também o que nós permitimos e não permitimos que seja feito com o nosso mundo. Durante muito tempo, todos nós que lutamos por justiça social, preocupamos demais em acabar com a pobreza. Hoje, eu acho que nós temos que nos preocupar com a riqueza excessiva, porque são os extremamente ricos os que estão destruindo o nosso mundo. E como é que uma pessoa sozinha pode ter tanto dinheiro e poder, tanta terra e tanto gado? Quem permite que isso aconteça? É da união dos pobres, dos povos da terra, dos indígenas, dos quilombolas, dos jovens, que tendo esse apelo profundo, é de nós encontrarmos esses espaços de comunhão que pode avançar uma alternativa. Eu acho que, claro, cada um de nós vai ter um parágrafo que mais ama na encíclica Laudato Si, e é muito bonito que não sejam os mesmos. Eu tenho um que é o coração, que é o parágrafo 79. Nesse parágrafo, fala assim: nesse universo pleno, composto por sistemas abertos que entram em comunicação uns com outros, podemos descobrir inúmeras formas de relação e participação. Isso nos leva também a pensar no todo como aberto à transcendência de Deus. Então, nós habitamos num universo que é cheio de sistemas abertos que estão fazendo todo o tempo, são sistemas pré-determinados, são sistemas cada vez mais complexos, e nesse lugar nós encontramos a presença da transcendência de Deus. Na Terra, na bondade e generosidade da Terra, nós encontramos aberto a transcendência de Deus, aonde se desenvolve a fé. Permite-nos interpretar o significado e a beleza misteriosa do que acontece. A ciência nos ajuda a entender, a política nos faz, mas a fé permite que a gente interprete a beleza misteriosa do que acontece. Agora vejam essa frase que vem em seguida. A liberdade humana pode prestar uma contribuição inteligente para uma evolução positiva. Ela pode. Mas ela também pode acrescentar novos males, novas causas de sofrimento e verdadeiros atrasos. Isso dá lugar à apaixonante e dramática história humana, capaz de transformar-se em desabrochamento de libertação, engrandecimento, salvação e amor, ou, pelo contrário, de declínio e mútua destruição. A liberdade humana pode nos a essa grandeza do sábado, da maravilha do encontro pascal, da maravilha do encontro da festa, da celebração, mas ela também pode nos levar a um percurso de declínio e destruição mútua. Para terminar esse parágrafo, por isso a Igreja, com sua ação, procura não só lembrar o dever de cuidar da coisa, mas também e, sobretudo, proteger o homem da destruição de si mesmo. Proteger o homem da destruição de si mesmo. A pandemia nos mostra que a ganância ilimitada pode nos levar à destruição do que nós pensamos de uma forma idolátrica, que é o maior erro. E aí é puramente evangélica a encíclica Laudato Si. Não podeis servir senhores. Não podeis servir a dois senhores. Então, a encíclica Laudato Si é uma obra-prima de teologia, é uma obra-prima de diálogo com a ciência, mas ela é um manual prático de atuação nos tempos pandêmicos.
E aí eu vou lembrar um último aspecto, Diego, e passo para você. Nós vivemos um tempo inédito, gente. O que nós estamos vivendo hoje não nasceu nunca. Nós, então, não temos parâmetros para lidar com o que vai acontecer. Nós vivemos um mundo cada vez mais imprevisível. Nós cada vez mais vamos desconhecer a Mãe Terra. Cada vez ela vai ser mais imprevisível. Isso gera um sentimento de medo e insegurança. O medo é um dos sentimentos mais primitivos da espécie, de todas as espécies. E o medo, muitas vezes, nos leva a um fechamento em nós mesmos, a buscar lugares de proteção. É a parte mais interior do nosso cérebro, é o primeiro cérebro que nós temos. E, às vezes, nos leva a atitudes que a gente mesmo não reconhece. O medo é um sentimento que nós precisamos aprender a lidar, porque o medo é muito facilmente manipulável por quem tem interesses escusos. E a extrema-direita tem sido extremamente hábil em manipular o medo e em dizer: fiquem fechados, não dialoguem, não com pontes, construam muros, se protejam, criem um mundo. Nós vivemos, de fato, o risco de construir um mundo para poucos e escolher quem vão ser os matáveis. A encíclica do Si é um grande chamamento a que existe um sentimento mais forte do que o medo. Embora o medo seja um sentimento primitivo e primevo e fundamental para a existência da vida. O sentimento mais forte do que o medo é o amor. O amor é o que transborda a maravilha da criação. É o sentimento que nos une e a cada um dos irmãos. A cada um dos irmãos que são também as formigas, que são também as abelhas, que são também os rios. As irmãs que são também a lua e também as estrelas. É esse amor profundo, que é profundamente prático, que nos tira do nosso aprisionamento da angústia e do medo e que é o caminho que a encíclica Laudato Si nos indica para viver tempos pandêmicos que estão. Certo, muito obrigado, né? Essa reflexão do amor é muito importante, né? E eu acho que é o sentimento que pode nos ajudar cada vez mais a entrar nessa conexão, né? A entender essa conexão e a realmente se habilitar a fazer parte dessa interconexão que existe. Eu gostaria também de frisar que mais e mais pessoas estão conosco em nossa live, pontuar aqui a Diocese de São Carlos, Diocese de Caxias do Sul, Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, temos pessoas também das Pastorais Sociais de São Luís do Maranhão, Diocese de Montes Claros, Minas Gerais, Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Sou eu. Temos aqui o povo do Rio de Janeiro, olha aí, ó, conhecidos aí de casa, Diocese de Afogados de Ingazeira, Serra Talhada, Pernambuco. Temos aqui outras pessoas também. Tem uma pergunta muito interessante, que é do Bruno Fábio Santana. Moema, como a mudança de hábito pessoal pode pressionar uma mudança expressiva? Eu acho que muito interessante a pergunta dele, porque é algo que é de dentro para fora. Né? Muitas vezes a gente espera algo de fora para dentro, né? Mas como é que essa mudança de hábito pessoal pode pressionar uma mudança expressiva, né, da qual o planeta necessita para se recuperar? É contigo. Como era Fábio? Bruno? Isso. Bruno Fábio. Bruno Fábio, obrigada pela pergunta. Eu acho que essa é uma pergunta extremamente importante. O caminho da encíclica, o Diego Lemente, que o sentido todo é uma convocação para a compreensão da ecologia integral, mas a coluna vertebral da proposta que a encíclica encerra é a conversão. É uma mudança profunda. A conversão não é só essa roupa verde e botar uma roupa branca. A conversão é um processo extremamente profundo. Nós que somos cristãos, temos o grande paradigma da conversão no apóstolo Paulo. E eu acho que é o momento da gente voltar a ler
a conversão de Paulo. E quando a gente lê a conversão de Paulo, reza, estuda, a gente vê que o momento inteiro da conversão de Paulo é o momento inteiro. A voz chama, e sem essa voz que chama, é muito difícil que a gente acorde. Tem um primeiro chamado, e esse chamado já está acontecendo, porque a terra está gritando, porque os pobres estão gritando. Então, o chamado de fora já veio. Já veio. Mas Paulo, diante, cai. Esse momento da queda é um momento muito doloroso. E ele é mais doloroso se a gente está fazendo uma conversão que não é uma conversão de baixo para cima. Porque, normalmente, quando a gente pensa na conversão, a gente pensa aquela pessoa que estava perdida se achou, aquela mulher que estava prostituída veio para o seio da sociedade, aquela pessoa que estava drogada veio e encontrou Jesus. Então, a conversão de baixo para cima. Mas a conversão de Paulo é essa conversão que a gente, como sociedade, como pessoas, é uma conversão de cima para baixo. Paulo era homem, judeu, romano, respeitado, estudioso, respeitado pela família, respeitado pela igreja, respeitado pelo Estado. E ele teve que reconhecer que o gesto dele de bondade, porque ele estava fazendo a perseguição aos cristãos como um gesto de bondade e de fidelidade a Deus, o gesto dele era um gesto equivocado. Esse momento de compreender que o nosso gesto está equivocado é muito doloroso. E por isso a conversão ela é, às vezes, muito difícil. Mas sem esse momento, todos os outros ficam paralisados. E aí, o gesto primeiro é sempre de o gesto primeiro Deus. O gesto primeiro é de Deus. Mas a resposta é nossa. E aí, o chamado é pelo nome. É Diego, é Lúcio, é Dória. E cada um de nós tem uma conversão da qual não pode se furtar. Agora, esse gesto primeiro, esse momento em que Paulo cai e percebe e entende com todo o corpo dele, a tal ponto que ele fica, se consuma no momento seguinte. Ele encontra uma comunidade que o teme e uma comunidade que ele teme porque ele perseguia. Nesse encontro inesperado de amor e comunhão, que caem as vendas e que um gesto novo se faz. E o novo caminho de Paulo, o novo percurso de Paulo, não se faz sozinho. O novo Paulo, o percurso de Paulo, se faz porque ele encontra uma comunidade de amor. A comunhão é fundamental para que o nosso gesto individual faça essa onda de transformamento. E como tudo está interligado, cada um de nós é parte desse grande todo interligado, nenhum gesto meu é só meu. Qualquer gesto que eu tenho na minha casa, de mais cuidado, de mais atenção, de mais gentilidade, gera gestos que são, ao mesmo tempo, em consonância com isso. E aqui no Rio, tem companheiros e amigos aqui do Rio, tinha muitos anos atrás um profeta maluco que andava pelas ruas, chamado Gentileza, profeta Gentileza. Ele escrevia nos muros da cidade e ele dizia: gentileza gera gentileza. Para os tempos sombrios que nós estamos vivendo, eu acho lindo lembrar do gentileza. Gentileza gera gentileza. Então, o gesto individual, cada um de nós reverbera, mas ele tem que ser um gesto que se concretiza. E enquanto a gente concretizar esse gesto, mais forte, mais poderoso ele vai ser. A Covid criou alguma coisa inimaginável, que era a economia, mundo, parar por uma fração de segundos. Quando, em fevereiro de 2020, alguém de nós podia acreditar que iam ter
milhares de navios de petróleo parados no meio do oceano, não valendo nada. Porque não tem avião, não estão andando de carro. Inimaginável. Nesse momento do inimaginável que aconteceu, nós temos que ousar imaginar um outro mundo diferente desse. E aí, nosso gesto individual encontra comunhão, encontra comunidade e gera transformação para essa ecologia integral. Então, a ecologia integral, ela é um percurso constante, que vai da minha conversão pessoal, à minha conversão comunitária e familiar, à conversão na comunidade, à conversão política e retorna para mim de novo, porque de novo eu ia refazer e me repensar. É isso que é integral. É importante também, você ressaltou essa dimensão também da economia, da conversão em primeiro lugar, né? Da conversão que gera novos processos, e a gente está inserido numa realidade político, social, econômica, né, que não corresponde a essa proposta de Francisco, né, que muitas vezes contrapõe. E o nosso sentido é de poder também, a partir das nossas aptidões pessoais, coletivas, se propor a dar respostas novas a essas realidades que estão acabando com o planeta, né? Acabando com os ecossistemas e acabando, enfim, com a nossa vida. E o Papa Francisco é uma pessoa assim, muito sábia e tem intuições muito maravilhosas, que ele também nos lança algumas luzes para uma nova economia, né? Uma nova educação e também uma nova perspectiva que se volta de forma especial para entender como é que a gente vive a nossa saúde, né? Como é que a gente entende a nossa saúde, como é que a gente faz a gestão dessa nossa saúde, né? Que é uma saúde na perspectiva integral, não é nada, né? Então, eu resgato aqui uma pergunta da irmã Maria Eugênia, se possível, Moema, pode relacionar Laudato Si com a economia de Francisco? E aí eu já te deixo um gancho, né? Você pode relacionar Laudato Si com a economia de Francisco, com a educação de Francisco e com essa proposta de saúde de Francisco? Nos ajude aí, Moema. Obrigada, gente, pelas perguntas. Estamos nos ajudando mutuamente, né? Porque estamos nesse momento inédito do mundo em que a gente está pensando junto, né? A encíclica Laudato Si, ela tem como base para essa transformação a gente está se referindo, uma ideia que eu acho que é extremamente importante, tanto para a economia, quanto para a saúde, quanto para a educação. E a ideia de sobriedade. O Papa começa a dizer isso no tema 4 do último capítulo, que é Alegria e Paz, a partir do parágrafo 222, 223 e 224, especialmente, depois 225 também. A sobriedade que o Papa ele é, de fato, muito, muito, muito sutil na percepção e muito profundo nos elementos que ele traz. O Papa propõe uma sobriedade feliz. Olha, sobriedade é uma expressão que normalmente a gente vê sendo utilizada em relações com o uso abusivo de substâncias tóxicas. Por quê? Porque essas substâncias, em geral, se tornam dependentes, elas passam a te dominar e serem elas te dominam independente da tua vontade. O que o Papa está dizendo é que a forma como a economia capitalista do mercado se desenvolveu é uma forma tóxica. É uma forma que faz com que a gente tenha necessidade e mais necessidade e mais necessidade sem limite, num planeta limitado. É uma economia que está sempre alta e sempre em carência e nunca em saciedade. É uma economia que, para girar, tem que estar sempre destruindo e produzindo novo. Então, é uma economia contra a saciedade e o estacionamento. Não chega ao momento do equilíbrio. E o Papa diz: nós precisamos ter uma sobriedade na relação com os bens do planeta,
não para ficarmos infelizes, estarmos livres da obsessão do consumo, da obsessão do... Então, vejam, a forma como a economia capitalista se estrutura, e isso, gente, isso daí é evangélico. Se a gente vai para o Evangelho de Mateus, não acumulai, olhai os lírios do campo, não podeis servir a dois senhores. Nada na natureza acumula. Nada na natureza junta um, mais um, mais um, mais um, mais um. Eu conversava com um cientista e ele dizia isso. Não, as pessoas acham que o modelo da natureza é o modelo do tigre matando a gazela, então é um modelo violento. Mas só que o tigre ou o leão da África não compra uma Ferrari depois de já ter uma Ferrari, depois que já tem um iate, não compra outro iate e bota maçaneta de ouro. A ideia da acumulação ilimitada ela é uma ideia extremamente perversa. E é essa ideia que está no centro da economia que mata. O Papa reverte já na encíclica Laudato Si. A partir dessa ideia, e vamos lembrar, a economia de Francisco e Clara é a economia de São Francisco e Santa Clara. São Francisco viveu o começo dessa economia mercantilista, o pai dele era um grande mercador, e ele entendeu que o mercado ilimitado virava um moinho satânico, porque vivia em função dele mesmo, função para si mesmo, sem necessidade. Então, o retorno à ideia da sobriedade feliz é a ideia da liberdade humana, que volta àquele parágrafo 79 que a gente tinha falado. A liberdade é essa possibilidade de ver e escolher. Tenho liberdade, posso escolher o que me convém, posso saber quanto eu realmente preciso. E para saber quanto eu realmente preciso, eu tenho que estar na integralidade comigo mesmo. Saúde, é esse equilíbrio, é esses os próprios pés em liberdade para fazer escolhas. Ora, nós, hoje, nos alimentamos de veneno de manhã, de tarde e de noite. Nós temos uma parte do mundo que come veneno e outra parte que é famélica. Isso não pode fazer bem para ninguém, nem para quem come, nem para quem passa fome. A fome voltou a crescer no mundo e tem de crescer muito no próximo período. Os mais ricos estão cada vez mais ricos e os mais pobres cada vez mais pobres, uma quantidade cada vez maior de pobres em número absoluto em todo o mundo. Então, essa economia que não é da gestão da casa, que não integra a integralidade, do que nós somos, ela leva a desequilíbrios constantes. Então, o retorno a essa ideia e o centro da saúde, o centro da economia, o centro da educação é a reconexão. É a ideia de que nós vivemos e somos em conexão. É o inverso da ideia do individualismo e do egoísmo. Cada um de nós é único e é muito importante que cada um de nós seja. Cada um de nós traz algo inédito. Imagina, Diego, nunca existiu em 300 milhões de anos de espécie Homo sapiens e nem daqui a 300 milhões de anos outro Diego igual você. Não vai existir. Você é único. Claro que você tem que se desenvolver plenamente na sua individualidade, plenamente nos dons que só você recebeu, mas eles se fazem plenos em comunhão e em partilha. É a partilha que gera o enriquecimento e não a acumulação. É a partilha que revela. Eu gostaria de frisar, aproveitando também sua fala, que o Papa nos chama a uma conversão ecológica, né? A partir de uma educação, mas também de uma espiritualidade ecológica. Uhum. E quando a gente fala também desse processo, a gente lembra muito das populações tradicionais, né? Dos povos indígenas, dos povos quilombolas, dos nossos avós que com certeza tiveram um contato, uma sintonia, né? E desenvolveram também um conhecimento, uma sabedoria com base nessa relação mais fraterna com a natureza, né? Que pouco a pouco ela vai sendo quebrada. Então, já apontando também para
a próxima pergunta que eu tenho para você. Eu acho que esse resgate dessa sabedoria, dessa ligação a partir daquilo que as populações tradicionais também contribuem para o enriquecimento da Laudato Si, é que eu acho que essa efetivação da Laudato Si no Sínodo para a Amazônia, porque o Papa aponta, né, que o Sínodo para a Amazônia ele é filho da Laudato Si, desse processo, né, da Laudato Si. Então, gostaria de lançar uma questão para você, de que forma o documento contribuiu para todo o processo sinodal do Sínodo para a Amazônia, né? E eu gostaria de também frisar essa questão, porque o Sínodo para a Amazônia, ele não começa e nem se encerra ali naquelas 3 semanas, né, de outubro de 2019, quando os bispos estão reunidos, né? A gente tem todo um processo de escuta às realidades dos povos, de aproximação, de convivência, né? E que culmina naquele momento em que o Papa se reúne com os bispos para se lançar, né, nesse desafio de novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral, que não começa nem se encerra na Amazônia, mas se expande também para outras áreas do planeta, né, que precisam dessa atenção e desse cuidado. Então, como é que você avalia a importância da encíclica Laudato Si, né, nesse processo do Sínodo para a Amazônia, né, mas que se expande para o mundo todo? Diego, você já falou, né? A encíclica gera o sínodo e o sínodo alimenta uma concretização, como a dito antes, da encíclica. E abre novos caminhos, porque também está com a economia, com a educação e com a saúde integral. A encíclica já fala de alguns áreas que são vitais para todo mundo. Nós sabemos que a Amazônia é fundamental para os seus povos, mas para todo o planeta, porque tudo está interligado. E o Papa Francisco, desde o início, disse: eu precisava testar para ver se as ideias que estão na encíclica elas se materializam, justamente por essa preocupação que a Doris nos chamava a atenção. A encíclica não é uma bela carta para a gente ler e ficar enternecido. Ela é também. É para a gente ler e ficar enternecido, porque quando a gente está enternecido, a gente tem vontade de atuar. Mas ela é mais do que isso. Então, o Papa quis ver, será que esses princípios que estão aqui podem se concretizar? Que é um pouco o que a gente vai experimentar na economia de Francisco. Será que a ideia de sobriedade, de partilha, de comunhão, ela pode se materializar no mundo? Esse foi o sentido do sínodo. Mas eu acho, viu, Diego, e você com isso porque você trabalhou com a gente, que o sínodo deu para o Papa um clique a mais. Ele já reconheceu a encíclica a sabedoria dos povos indígenas, já reconheceu a sabedoria dos ancestrais. Mas o sínodo foi um 10, foi um a mais. Foi uma hipergrandiosidade da presença dos povos indígenas. Então, aqui ele já fala sobre isso. Mas no sínodo, os indígenas falam a própria palavra do começo ao fim. Do começo ao fim. Porque o sínodo não reuniu só os bispos, né? Além dos bispos padres sinodais, tínhamos nós, as mulheres, e tinham os povos indígenas lá na sala sinodal com direito à fala. A gente não votava, mas a gente falava. E mais do que isso, foi precedido, como você lembrou, de um grande processo de escuta no qual todos nós, irmã Maria Eugênia, todos nós participamos ativamente para escutar essa voz. Por isso que eu disse no a encíclica não era só ver, julgar e agir, era escutar, ver, julgar, agir e celebrar. O momento do sínodo de maravilha, de celebração, mas a gente sai com o sopro do Espírito, com a divina Ruá, dizendo: vão, ide e salvai a minha casa, que, como vês, está em pedaços. Né? Então, essa retroalimentação, a encíclica não se termina, por isso a Semana Laudato Si, por isso tão importante esse diálogo aqui, com o CNLB, uma bênção, a gente está podendo falar, na semana que vem vão existir várias novidades, e o sínodo é uma das florações que certamente vão continuar existindo. O último aspecto que eu queria lembrar é um que você também chamou a atenção. O chamado do sínodo era novos caminhos para a igreja e para uma ecologia. Então, os caminhos que a
ela se inspira para a ecologia integral, precisam se concretizar. A igreja tem uma responsabilidade muito grande. Então, é também para todos nós. É também para todos nós que somos igreja da Amazônia. Para todos nós que somos mundo onde existe a Amazônia. Então, a Amazônia não é um fim nela mesma, ela transcende com todos os seus múltiplas formas de vivência, e o que a gente espiritualidade amazônica, a gente aprende dessa incrível presença espiritual e grandiosa presença espiritual dos povos indígenas, precisa reverberar mais e mais, e é com grande alegria que a gente viveu, sim, e com mais desafio ainda que a gente tem que ir adiante nessa caminhada que apenas ainda pela começou. frente. Oh, só Apenas aumenta os começou. desafios, né, Diego? É isso mesmo. Então, Moema, nós estamos num papo muito bom, né, numa reflexão muito boa, mas infelizmente nosso tempo é limitado, né? E a gente precisa também ter esse tempo para poder ruminar, para poder aprofundar tudo aquilo que a gente vai recebendo também, para poder refletir, fazer com que o Espírito também possa iluminar tudo isso. Né? Então, aqui nós temos junto de nós, leigos e leigas, que são atuantes, cada um na sua realidade, né, cada um no seu local, na sua comunidade eclesial. Finalizações e leigas, nós percebemos também algumas pessoas da vida religiosa consagrada também presente. Qual é o teu recado, né, como final para esse momento, para que a gente possa rezar, também refletir, e tudo isso a gente bebeu a partir da sua experiência, né, da sua fala. Meu recado final é de gratidão por nós estarmos juntos. Como humanidade, estamos atravessando um momento muito desafiante. Estamos vivendo o que nenhuma outra geração viveu. Cada um de nós que hoje está vivo, respira, pensa, ama, tem uma responsabilidade imensa. Nós não vamos ter outra oportunidade. É um evento único, é uma transformação profunda. Uma transformação na qual o Espírito nos conduz. A Divina Ruá, uma inteligência que transcende a nossa inteligência, possibilidade muito além do que nós podemos fazer. Mas cada um de nós é chamado a essa comunhão com o Espírito, a dizer o seu sim para esse chamado. Esse é um momento em que o amor precisa ser maior do que o medo, que a generosidade precisa ser maior do que o egoísmo, em que a gentileza precisa ser maior do que todas as brutalidades que nós estamos vendo. É um momento em que nosso amor tem que transbordar, transcender, mas ao mesmo tempo é um momento de uma grande humildade. É um momento de uma grande humildade, um momento em que nós temos que saber que precisamos pedir ajuda uns para os outros. Precisamos reconhecer quando não estamos aguentando, precisamos reconhecer quando não estamos conseguindo respirar, precisamos ter atenção ao nosso coração, ao nosso corpo. Precisamos nos dar o tempo do descanso. Precisamos dizer, irmão, irmã, eu preciso me dar a tua mão. E à medida em que a gente pede ajuda, e à medida que a gente ajuda, a gente entra nessa maravilhosa onda, nessa maravilhosa vibração, que é a vibração do amor. Nada é mais curativo, nada é mais generoso, nada é mais ativo do que o infinito amor, que vem de Deus, que vem desse Deus que é pai e mãe, desse Deus que se abaixa e pega cada um de nós no colo. Minha grande esperança é que esse momento de pandemia, nessa pequena abertura que aconteceu, o Espírito do amor nos leve mais longe. E a nossa responsabilidade como igreja, nesse momento, que seja o Papa Francisco, o Papa de humanidade,
faz com que cada um de nós seja um pouquinho representante do Papa Francisco em cada um desses lugares. Rezemos com ele, rezemos em comunhão, rezemos em ação. Grande festa da vida que há de vir, para que venha um tempo de paz, de justiça e de amor infinito. Assim seja, Moema. Muito obrigado. Gratidão também a palavra que eu gostaria de expressar, né, ao Conselho Nacional dos Leigos e Leigas do Brasil, CNLB, pela oportunidade que nos deu de dialogar, né, aprofundar um pouco mais o sentido da carta encíclica Laudato Si, nesses tempos de mudança, nesses tempos que estão nos ajudando, ou pelo menos a história e essa relação que nós temos, né, consigo mesmo, com o outro, né, com Deus e com a criação. Então, gratidão a esse espaço, a equipe da CNLB que proporcionou, e também o nosso muito obrigado a todos e todas que estiveram presentes nessa live. Gostaria também de apontar que essa live ela vai estar disponível na página de Facebook do CNLB, então vocês podem assistir outras vezes, aprofundar, e também utilizar essa reflexão junto aos grupos, né? É importante que essa nossa reflexão não fique só aqui, mas possa também ajudar mais e mais pessoas. Então, cada um de nós que estamos aqui acompanhando também possamos assumir esse compromisso de multiplicadores e multiplicadoras. Né? Esse espaço foi muito importante. Eu, como jovem, me sinto muito feliz de poder facilitar esse momento. Acredito que Moema, enquanto uma leiga, né, mulher, também é muito importante esse espaço, essa possibilidade que se tem da gente poder cada vez mais exalar mais amor, né? A partir dessa experiência que a gente faz da Laudato Si, né? Na nossa vida, na nossa... Obrigada, Diego. Obrigada ao Conselho. Uma bênção estar com vocês. Obrigada a todos os nossos